Oi, gente! Eu sou a Amanda e no quadro de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre respeito. Bom, gente, eu não sei vocês, mas geralmente quando eu ouço alguém falar de respeito em uma relação adulto-criança, essa pessoa está falando sobre a criança respeitar o adulto, quase sempre. E isso a gente vê principalmente com aquelas pessoas que seguem modelos mais antigos de criação. Mas a gente não pode esquecer nem um pouco sobre o respeito que o adulto tem que ter com a criança para o relacionamento funcionar bem. Para um ambiente funcionar harmoniosamente, tem que ter respeito mútuo, não é? Então, marido e mulher, chefe e funcionário, em qualquer relação de adultos, de seres humanos, tem que ter respeito, não é verdade? Por que então que com a criança vai ser diferente, se ela também é um ser humano? Quando a gente fala que numa relação de pai e filho, só o filho tem que respeitar o pai, é a mesma coisa da gente dizer que numa relação de marido e mulher, a mulher tem que respeitar o marido e o marido não, ou ao contrário. Ou que numa relação de chefe e funcionário, só o funcionário tem que respeitar o chefe não tem que respeitar o funcionário. Então, por que com a criança seria o respeito de uma mão única e não de uma mão dupla? Mas então, o que seria esse respeito com a criança? Então, quando eu penso em respeito com a criança, eu, Amanda, penso em duas coisas. O respeito com os sentimentos da criança e o respeito com as necessidades da criança. O que seria esse respeito com os sentimentos da criança? Seria entender que não é porque alguma coisa não é um problema ou uma questão para você que não vai ser para a criança. Na cabecinha da criança, as necessidades, as prioridades, os problemas são muito diferentes dos nossos. Algo que parece uma bobagem para mim, na cabeça de uma criança pode ser ou a coisa mais incrível do mundo ou a coisa mais terrível do mundo. Respeitar o sentimento de uma criança é entender e dar o tempo dessa criança a lidar com o sentimento dela quando ela se frustra, quando ela chora, quando ela esperneia por alguma coisa que para você ou para mim talvez seja uma bobagem, talvez a gente nunca ligaria para aquilo. Isso não significa que você tem necessariamente que suprir todas as vontades daquela criança, mas significa que você tem que dar o tempo para ela lidar com aquela frustração por aquela vontade não ter sido suprida. Respeitar os sentimentos de uma criança é, por exemplo, entender e validar ela não querer, por exemplo, dividir os brinquedos dela com as outras crianças, com amiguinhos. Você pode conversar com ela, você pode explicar sobre a importância de dividir, você pode colocar um exemplo dela no lugar daquelas outras crianças, você pode conversar sobre generosidade, você pode dar exemplos para ela, mas forçar ela, obrigá-la a dividir, não é legal. Então imagina a gente fazendo isso com o adulto, forçar o adulto a emprestar alguma coisa, forçar o adulto a dividir alguma coisa, não é legal, né? Por que com a criança seria? O outro âmbito do respeito é o respeito com as necessidades da criança. E algumas vezes pode ser um pouquinho difícil de conciliar esses dois respeitos. Por exemplo, o que seria o respeito com uma necessidade da criança? Seu filho está doente, ele teve que ir para o hospital, ou então teve que fazer uma medicação, mesmo ambulatorialmente, mas uma medicação injetável. Ou o dia de tomar vacina da criança, que seja, alguma coisa que incomoda, que é praticamente impossível só achar uma criança que esteja tranquila por tomar uma injeção ou tomar uma vacina. Se a gente for pensar só no respeito ao sentimento da criança, você vai pegar a sua criança e levar para casa, né? Não vai tomar medicação, não vai tomar vacina, porque a gente vai pensar só em respeitar o que a criança quer. Mas lembra o que eu falei anteriormente, o respeito ao sentimento não é só fazer o que a criança quer, mas entender a frustração dela e respeitar e dar o tempo dela. Então, o respeito à necessidade vai ser justamente isso. Eu sei que não é uma opção eu não tomar essa medicação ou eu não tomar a vacina. Então, eu sento com a minha criança para explicar, para falar que, ó, eu sei que você tá chateado, eu sei que você não queria estar aqui tomando essa medicação, você não queria estar aqui tomando essa vacina, mas é importante para sua saúde e isso não é uma opção, a gente não tem como não tomar a medicação ou a vacina. Então, eu sei que você tá chateado, mas a mamãe, o papai ou, sei lá, o que você é da criança, eu tô aqui para você
e vou ficar aqui com você passando isso, a gente já se acalma e já vai para casa, tá? Então isso é respeitar as necessidades. E aí nesse exemplo da medicação ou da vacina parece muito óbvio, né? Ninguém vai deixar de dar medicação em geral, pelo menos ninguém que eu conheço, vai deixar de dar medicação para a criança porque a criança não quer. Mas isso vale para muitas outras coisas. Então, respeito com a necessidade, respeito com as necessidades da criança, vai valer para alimentação, vai valer para higiene, vai valer para escola, vai valer para esportes, exercícios físicos. Então, nem sempre a gente vai precisar respeitar só o sentimento. A gente tem outras coisas que a gente também tem que respeitar em relação às necessidades da criança. Eu posso garantir para vocês que numa casa em que tem respeito mútuo entre crianças e adultos, tudo fica muito mais tranquilo. A criança tem um comportamento muito mais linear, a casa fica muito mais harmônica e é muito mais fácil a convivência. Me conta aqui embaixo como que está sendo aí na sua casa, se você já parou para pensar sobre isso alguma vez e o que você pensa sobre isso. Também aproveita para já deixar um like no vídeo, para se inscrever aqui no canal e de deixar sugestões sobre o que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima!